humanos. Me chamo Givaldo Amorim, sou professor de matemática. Estou aqui para tentar ajudar vocês e tirar todas as suas dúvidas em relação à matemática. Na aula de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre progressão aritmética, que em sua essência é uma sequência numérica, é uma sequência de números que possui um mesmo padrão de crescimento. E esse padrão de crescimento se dá através de uma soma. De modo mais formal, dizemos que progressão aritmética é uma sequência numérica que possui o mesmo padrão de crescimento, em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. Essa constante é chamada de razão da progressão aritmética. Então, para ilustrar melhor o que eu acabei de falar para vocês, vou colocar 3 exemplos de progressão aritmética. Lembre-se que é sempre uma sequência numérica. No entanto, é uma sequência numérica bem específica, que, como já foi dito, possui um mesmo padrão de crescimento, e esse padrão de crescimento se dá através da soma. Então, acompanhe comigo os 3 exemplos. Uma progressão aritmética, uma sequência de números que tem os seguintes elementos: número 4, número 9, o número 14, e por aí vai. Perceba, pessoal, que o padrão de crescimento dessa minha sequência de números é sempre o mesmo. Note que do 4 para o 9 cresceu 5 unidades. Do 9 para o 14 cresceu 5 unidades. Então a gente diz que a constante dessa progressão aritmética é 5. A gente diz que a razão dessa progressão aritmética, ou simplesmente PA, é 5. Então é uma PA e sua razão é 5. Outro exemplo. Uma progressão aritmética, cujos elementos são 100, 90, 80, por aí vai. Note que os elementos também possuem o mesmo padrão de crescimento. Nesse caso, o padrão de crescimento é negativo. Note que a cada elemento que se passa, diminui 10 unidades. Então, nesse caso, a constante, o meu padrão de crescimento, a minha razão dessa segunda progressão aritmética é menos 10. E o terceiro exemplo é o que a gente chama de progressão aritmética estacionária, ou simplesmente progressão aritmética constante, onde a sua razão é nula, a sua razão é igual a 0. O padrão de crescimento dessa sequência de números, chamado de progressão aritmética, é 0. Pois bem, humanos, a partir daí já dá para a gente falar sobre a classificação das progressões aritméticas, que são 3. A primeira delas é a PA chamada de crescente. Sempre que a razão é um número positivo, é um número maior do que 0, dizemos que a progressão aritmética é crescente. Caso contrário, caso a razão for um número negativo, for um número menor do que 0, dizemos que a progressão aritmética é decrescente. Se a razão for 0, se a razão for nula, a gente diz que essa progressão aritmética é constante, ou como já foi dito, estacionária. Pois bem, pessoal, acho que já dá para a gente comentar um pouquinho sobre o termo geral de uma PA, que, em resumo, eu consigo encontrar qualquer termo da minha progressão aritmética, sabendo apenas do primeiro termo e da sua razão. Então, vai comigo aqui no quadro, de novo. Imagine uma progressão aritmética com os seguintes elementos: o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo termo, o A3, que é o terceiro termo. Qualquer termo da PA, que eu vou nomear aqui como sendo o AN, ou o enésimo termo, de uma progressão aritmética. Perceba que, do primeiro para o segundo termo, houve uma soma com a sua constante, aquela razão do tópico passado. Então, do primeiro para chegar no segundo termo, eu tive que somar com uma razão. Do segundo para o terceiro termo, também. Então, perceba comigo aqui, ó. Esse segundo termo é encontrado através da soma do primeiro termo mais a razão.
e aí encontro o segundo termo. Olha o terceiro termo. Para encontrar esse terceiro termo, o terceiro termo é igual à soma do primeiro termo mais, atenção agora, do primeiro para o segundo termo eu somei uma razão. Do segundo para o terceiro termo eu somei outra razão. Então, o terceiro termo é igual à soma do primeiro mais duas vezes a razão, mais duas razões. O quarto termo, por exemplo, é igual à soma do primeiro termo mais 3 vezes a razão. O padrão vai ser sempre o mesmo. O enésimo termo é igual à soma do primeiro mais o antecessor do enésimo vezes a razão. E aí a gente encontra o que a gente chama de termo geral de uma progressão aritmética, onde o enésimo termo é igual à soma do primeiro mais o antecessor de n, n menos 1, vezes a razão. E aí temos a nossa termo geral, uma forma de encontrar qualquer elemento de uma progressão aritmética. Para dar outros exemplos, se eu quiser encontrar o 32º termo de uma progressão aritmética, ora, simples, é a soma do primeiro mais o antecessor de 32, 32 menos 1 é 31, que multiplica a razão. Não está satisfeito? Vamos para mais um exemplo. Quero encontrar o 23º termo de uma progressão aritmética. Então, basta conhecer o primeiro termo e a razão e eu descubro qualquer elemento de uma progressão aritmética. Vai ser a soma do primeiro termo mais o antecessor de 23, que é 22, vezes a razão. Então, humanos, espero ter ajudado um pouco vocês. Ficamos por aqui. Só os conceitos básicos de progressão aritmética e bons estudos.